essa afirmação, esse texto que Tiago deixou para nós. Dentro de um contexto maravilhoso, né? O Tiago 4 tem aí, esse capítulo 4 ele é recheado de advertências. É um capítulo cheio de informações, cheio de pontuações que Tiago faz acerca da natureza humana, acerca daquilo que é você, aquilo que sou eu, né? Ele chega a dizer que todas as guerras e contendas, né, que acontecem, vêm daquilo que acontece dentro de nós primeiramente, né? Os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas ambições. Então todas as guerras e contendas vêm disso, daqueles desejos, dos anseios, daquilo que o ser humano carrega em si de forma natural. Mas no verso 7, Tiago diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Gostaria que vocês aqui, e você pela internet, repetissem comigo esse pequeno texto, este pequeno verso de Tiago 4, 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Só vocês agora. Você que está pela internet e você aqui presente, todos juntos. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Amém. Você que falou aí através da internet, parabéns, né? Afinal de contas, quando falamos, reforçamos aquilo em nós. Então, o que Tiago está afirmando? Que a partir do momento que você se submete, você se rende, você se entrega, e o apóstolo Pedro fala algo muito semelhante no capítulo 5, quando ele diz que o diabo está buscando, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, né? E aí Pedro, né, o apóstolo Pedro, como Tiago vem e diz: resisti-lhe, para que ele fuja, né, e vença. Resiste ele. Tiago vem e diz: resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. O que significa isso, usando como uma metáfora? Por exemplo, você está num barco, e aquele barco está sendo levado pela corrente ou pela correnteza de um rio, e que tem ali à sua frente, né, que tem um rio que tem logo ali adiante uma grande cachoeira, uma grande queda, né? Esses dias eu estava vendo uma reportagem de uma família que estava em uma canoa e no alto de uma barragem, né? Aqui perto, parece que é a barragem de Corumbá, aqui perto de nós. Então, eles estavam, canoa motorizada, né? No alto de uma barragem, né? Ou seja, é uma cachoeira, né? A barragem, a água passa por cima e cai lá dezenas de metros lá embaixo, né? Não sei quantos metros são, mas é bem alto. E essa família estava nessa canoa, né? Motorizada, com motor, e chegou ali muito perto, a força da água ali mais próximo vai aumentando, né? Vai levando muito mais perto. O certo é que eles chegaram tão perto que nem o motor conseguiu tirar eles, e eles foram realmente lançados dali abaixo. Aqui, próximo de nós, isso aconteceu. E eu queria usar isso como metáfora. Às vezes, você não pode permitir que essa correnteza, que estas águas, que a força das águas te leve principalmente para um precipício, porque mesmo que fosse bonito, né, uma das sobreviventes disse que eles estavam ali tão próximos, porque realmente era muito bonito
Ali uma foto aérea daquilo é a coisa mais linda, né? Aquele represamento de água gigante, e você, uma pequena, minúscula canoa ali pertinho, né? Passando perto ali, arriscando, né? Até o ponto que não conseguiram tirar ali a canoa daquela corrente mais forte, até serem lançados. Então eles estavam ali entendendo, sabiam do perigo. Eles sabiam que a poucos metros ali era uma queda muito grande, e que se caíssem ali, a chance de sobrevivência era mínima, 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 pela altura, né? E o certo é que exatamente isso que aconteceu. Por quê? Porque eles não resistiram àquela correnteza, porque eles não acionaram a potência daquele motor contra aquela correnteza. Eles simplesmente foram se permitindo serem levados para mais perto, talvez para fazer uma foto, talvez para fazer uma selfie, talvez para tirar a foto mais procurada, né, das suas redes sociais. O certo é que eles não resistiram às correntes daquele rio. Então eles foram lançados naquele precipício e perderam a vida. E é isso que acontece com as pessoas que simplesmente deixam-se levar pelo diabo. E quando fala assim, mas o que o diabo faz com a pessoa? Bom, olhando para a Bíblia, qual a maneira que o inimigo das nossas almas age? Vamos analisar. Nós estamos em tempo de torneios, né? O torneio mais importante de todo o mundo está acontecendo. Qual que é a maneira que estes técnicos, estes atletas fazem para conhecer o adversário? Tem que assistir, tem que ver os pontos fracos, os pontos fortes, as maneiras como eles fazem para se aproximar, como é a zaga, como é o ataque, tudo, enfim. Tudo isso demonstra como nós temos que fazer com o nosso adversário, que é o diabo. Será que nós estamos realmente estudando o tanto que o nosso adversário estuda a sua natureza? A natureza humana no sentido geral? O quanto ele tem estudado as fraquezas, as debilidades, as áreas vulneráveis da humanidade, que, no sentido geral, é muito parecida em todos os seres humanos, mas de forma particular, cada um tem mais vulnerabilidade em uma área, outro em outra. Mas o importante é nós sabermos que ele estuda você. Ele analisa os seus atos. Ele observa você dioturnamente, e muito difícil ele te atacar, ele lançar correntes de águas contra o seu barco num ponto forte da sua vida. Muito difícil. Ele sabe. E é interessante porque uma pessoa me procurou há alguns dias atrás sobre a questão da psicografia. Psicografia, é isso? Médium faz psicografar? Não é isso? Psicografia. Que os médiums fazem. Representando alguém que já partiu, né? Alguém que já morreu. Então alguém que já morreu, supostamente manda aquela mensagem, e aquela pessoa psicografa, é isso mesmo. Então aquela pessoa psicografa e diz, olha, eu deixei isso em tal lugar, deixei uma roupa para entregar para o fulano, e eu estou aqui bem, já encontrei o fulano, já encontrei o ciclano, aqui a gente toma banho de piscina, a gente, sim, uma coisa, eu não... É o Chico Xavier em Minas e o João de Deus. Às vezes eu sorrio, gente, às vezes quando eu falo as coisas e as pessoas falam, o senhor está zombando. Não, eu não consigo não sorrir. Eu não consigo não sorrir quando eu ouço isso. Tá, mas eu não estou zombando, tá? De nenhum tipo de religião, nada disso. Eu estou simplesmente analisando, né? Aquela pessoa vem, psicografa, e assim, eu preciso fazer perguntas baseando as minhas dúvidas na palavra. Então,
vários pontos da palavra me mostram que eu não tenho que fazer contato com quem já morreu. E até porque eu não tenho como fazer contato com quem já morreu. Então eu fico com a palavra, tá? Você que está aí à distância, que ficou tão sentido com a morte de alguém e foi ali procurar saber como ele está. Ora, eu tenho que dizer uma coisa: o inimigo, o adversário das nossas almas, já estudou tanto essa pessoa que partiu, e você que é parente, que ele sabe direitinho falar todas as coisas que você precisa ouvir. Então é isso que eu preciso te dizer. Ele já te estudou tanto, ele já estudou tanto as vulnerabilidades, as falhas, as negligências familiares, ou seja, aquilo que parece que certas famílias carregam de pai para filho, filho para neto, e às vezes algumas pessoas dizem assim: parece que minha bisavó foi assim, minha avó foi assim, minha mãe foi assim, e parece que eu tenho que ser assim. Negativo, você não tem que ser, né? Então, parece que o inimigo, ele se alegra quando ele vê um ciclo, né, de situações ruins, familiares, passando de pai para filho, de filho para neto, e ele se alegra com aquilo, porque quando as pessoas que estão hoje sofrendo essa herança, essa hereditariedade espiritual, né, elas se acham impotentes e falam: parece que eu não consigo sair. E a palavra de Deus mostra que sim, você pode quebrar um ciclo espiritual, familiar, a partir do momento que você queira e peça a Deus por essa libertação. Você precisa resistir. Que história é essa que uma maldição lá da terceira, quarta geração dos seus antecedentes, dos seus antepassados, essa maldição precisa passar por você? Não. Por que que não? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos primeiramente nos submeter a Deus, ou seja, nós devemos nos render a Ele, ou seja, nós devemos entender que Deus sabe muito mais o que é melhor para nós, ao ponto de eu não saber o que é melhor para mim, e portanto eu confio tanto em Deus, eu me submeto tanto a Ele, que o que Ele fizer na minha vida é o melhor. Então, às vezes a gente fala assim: mas eu preciso fazer, eu preciso cuidar, se eu não estiver na frente disso, não vai acontecer. E às vezes as pessoas falam assim: o que é fé? Que negócio desse de fé em Deus nos momentos de dificuldades, angústias, de problemas? O que é fé? Fé é confiar tanto em Deus, tanto, conforme a oração do Pai Nosso diz: seja feita a tua vontade na terra como nos céus, que você tem a sua vontade, você tem o seu desejo, você apresenta a Ele, mas você confia tanto nele, que você diz: Senhor, seja feita a tua vontade, porque aquilo que o Senhor fizer, eu sei que é o melhor, baseado em Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O que significa isso? Deus pega até aquilo que é mal e transforma aquela situação, aquele cenário, aquele ambiente causado por uma maldade, por uma injustiça, Ele pega aquilo e transforma em bem. Ele transforma em bênçãos. Às vezes acontece muitas vezes acontece por exemplo, me veio aqui à mente agora um pai, há muitos anos atrás, que teve o seu filho sequestrado e ele não viu ele mais com vida, né? Um pequeno garoto, um japonês ali, empresário do estado de São Paulo, na década de 90, isso aconteceu. Então, o que aquele pai fez? Aquele pai, ele usou aquela dor, ele usou aquele mal, ele usou aquela injustiça para criar instituições, para fazer coisas que talvez ele não faria nunca na vida dele se nada tivesse acontecido. Então ele criou ali organizações, instituições que preveniram que aquilo acontecesse com outras crianças. Ou seja,
a morte do seu filho, né? O sequestro e morte do seu filho, fez com que aquele pai transformasse aquilo ruim, aquela injustiça, em bênçãos para outras crianças. É isso que quer dizer Romanos 8:28. Não quer dizer que todas as coisas vai ter um fim maravilhoso. Não tem como, gente. Nós estamos assistindo aí com dor, com aperto no coração, e aí às vezes pessoas que eu chamo de desalmadas. Nós falamos no domingo acerca da alma, do que é a alma e do que é perder a alma, perder a capacidade de amar, perder a capacidade de ter empatia, de sentir a dor do outro. E nós estamos vendo aí essa semana um desastre, uma tragédia sem precedentes, talvez uma das maiores, né, dos últimos 100 anos, acontecendo ali na Venezuela. Aí vem os ateus e dizem assim: está vendo? Não existe Deus. Está vendo? Onde Deus está nas horas das catástrofes? Onde Deus está nas horas disso, daquilo outro? Cadê esse povo sofrido? Aí vem os ultra-evangélicos e já começam a querer dizer que não, aquilo aconteceu por causa do pecado daquele povo, por causa da maneira como aquele país tem tratado as pessoas. Enfim, é tudo muito sem coerência, os extremos, falando coisas que desagradam até a Deus, como se Deus ficasse mexendo ali, tremendo, causando tremor ali num país, simplesmente porque precisa castigar alguém, e outros dizendo que por causa daquilo, Deus não existe. Ora, se um ateu diz que é injusto aquilo que aconteceu, respeitando todas as famílias que perderam suas crianças, seus pais, suas mães, familiares, se um ateu diz que aquilo que aconteceu é injusto por não existir Deus, significa que ele está realmente crendo que Deus existe, porque se ele fala de injustiça, ele tem uma noção do que é justiça. E se ele tem noção do que é justiça, pressupõe que ele entende que existe um Deus que, através dos princípios e valores atribuídos desde lá do Antigo Testamento, desde a lei, desde Moisés, desde a criação do mundo, desde o primeiro assassinato, Deus estabelece o que é justiça e o que é injustiça, o bem e o mal. Não que ele seja responsável pela maldade da humanidade, mas ele aponta para o mal, e o mal que a própria humanidade causa em si mesma, é este mal que ele pega e converte este mal, às vezes em bênção, em ajuda, para que outras pessoas também não venham perder as suas vidas. Então o que nós temos que fazer numa hora como essa? Nos compadecer de pessoas como nós, seres humanos, famílias com suas casas, apartamentos destruídos, perderam às vezes tudo, às vezes sobrou apenas uma criança, às vezes sobra apenas um pai, uma mãe, e ali para continuar vivendo, só Deus para dar graça para essas pessoas, só Deus para ajudar eles a darem a volta por cima e reconstruírem a sua vida, a vida física, a vida material, as casas, os apartamentos. Que Deus ajude a nação da Venezuela a se reerguerem, porque só a graça de Deus para fazer com que aquelas pessoas realmente continuem sobrevivendo ao caos que varreu aquele país. E saiba de uma coisa: não, Deus não é responsável por isso. E outra coisa, não são aquelas pessoas simplesmente que são responsáveis pelo que aconteceu. Ah, mas então a responsabilidade é de quem? São leis naturais da criação. É como uma chuva, é como um raio, é como algo que naturalmente iria acontecer, como vai continuar acontecendo em vários lugares deste mundo. O que nós temos que fazer é pedir misericórdia a Deus, submetendo-nos a Deus. Será que nós estamos submetendo-nos a Deus? Será que nós estamos simplesmente nos humilhando, nos colocando aos pés da cruz de Cristo, pedindo por misericórdia e então resistindo
Como que nós resistimos, dizendo não às tentações, dizendo não às oportunidades que ferem os seus valores, os seus princípios. Isto é resistir ao diabo, já que ele estudou já a sua natureza, ele sabe a sua tomada de decisão, ele sabe dos seus desejos, ele sabe das suas vontades, ele sabe os seus pontos fracos, ele sabe o seu famoso calcanhar de Aquiles, né? Que é aquele único ponto onde aquele homem podia ser vencido. Então, permaneça firme. Não negocie princípios e valores. Se você tem os seus princípios, eu não digo apenas os princípios familiares, que também fazem parte, os princípios que seus pais instituíram na sua família, em você como filho, os princípios que a própria igreja estabelece através da palavra de Deus, mas em especial os princípios e valores contidos neste livro que é a Bíblia Sagrada. Não podemos negociar. Quando negociamos princípios e valores contidos aqui, nós estamos permitindo que as correntes destas águas do mal nos leve para bem perto daquela cachoeira, daquele precipício, daquele lugar onde a qualquer momento não tem como sair mais, não tem como resistir mais, é tarde demais para resistir. E ele está dizendo, mas se você resistir, ele vai fugir, porque quando você resiste, ele, com a palavra, com os princípios aqui contidos, com os valores, com a autoridade que Deus tem sobre ele. E aí eu levo você lá ao monte da tentação, quando Jesus em Mateus 4, ele resiste ao diabo, com o quê? Com a palavra. Sabe o que quer dizer isso? Tudo, todas as ondas, todas as correntes do mal, tudo aquilo que leva você para mais perto do precipício, sempre você consegue vencer isso através da palavra de Deus. É isso. Sempre você consegue vencer através da palavra de Deus, e quando isso acontece, ele vai fugir. O diabo não foge apenas de quem crê, mas de quem o resiste. E eu quero encerrar com isso. Mas eu creio em Deus. A Bíblia chega a dizer que até os demônios creem e estremecem. Eu creio em Deus não é suficiente? Não, o diabo não foge de quem crê. O diabo foge de quem o resiste. Ele sabe muito bem sobre você. Só que eu estou hoje, nesta noite, chamando a sua atenção para também você saber quem é Ele, como Ele age, como Ele faz, de que forma Ele ataca. Ele é paciente, Ele é observador, Ele analisa sempre. E sabe o que ele percebeu? Que Judas tinha um ponto fraco. Judas tinha uma fraqueza. E você sabe que talvez seja a única fraqueza de Judas? Esse homem que é tão censurado, tão atacado hoje, no meio evangélico, olha o que Judas fez com Jesus, olha o que ele fez. Mas sabe que o único ponto fraco de Judas foi onde o diabo o atacou? Sabe por quê? Porque Judas, ele caminhou com Jesus. Judas, ele fez o mesmo que os discípulos. Judas participou dos mesmos milagres que os discípulos participaram. Judas realizou os mesmos milagres que os apóstolos, os discípulos realizaram. Porque quando Jesus manda eles irem pregar, eles todos voltam. Judas volta juntamente, feliz, dizendo: Senhor, até os demônios nos submetem. Mas ele tinha um ponto fraco, e o diabo foi analisando cada um deles. Ele percebeu que Pedro, ele simplesmente não podia dar-se a reconhecer que era um daqueles quando ele estivesse lá,
junto com os demais, se esquentando numa fogueira quando Jesus havia sido levado ao pretório. Então, o diabo viu que ali ele se envergonharia, e ele fez com que ele simplesmente negasse a Jesus por 3 vezes. O diabo, ele fez com que Judas simplesmente buscasse por mais dinheiro. Ele fez com que Judas buscasse pelo prêmio que o homem pode receber nessa vida, mas perdendo a sua alma. E o diabo viu isso, e no dia da ceia, a Bíblia diz que o diabo entrou em Judas, e Judas poderia ter resistido. Aquilo que Tiago está falando aqui, Judas podia ter feito, mas o que ele se permitiu? Ser levado. Ele não ficou possesso, ele não simplesmente manifestou o diabo ali de forma possessa, ele simplesmente fez aquilo que era o seu ponto fraco e que o inimigo tinha calculado com bastante paciência ao longo de todos aqueles anos que Judas esteve ao lado de Jesus. Ele analisou um por um, e ele conseguiu, de forma bem mais avultuada, né, pegar Judas e fazer com que ele perdesse tudo aquilo que ele havia construído ao lado de Jesus, tudo aquilo que ele havia feito, realizado ao lado de Jesus. E quando o diabo entra nele, não é o fim, dá para resistir. Só que ele se permitiu levar para muito perto do precipício. E talvez, e se eu digo talvez, porque é eu que estou dizendo, talvez, quando ele quis realmente ligar os seus motores para sair daquela margem, daquele precipício e voltar para o centro do lago, não deu tempo mais, não deu mais para resistir, não deu mais para simplesmente devolver aquele dinheiro, não deu mais para buscar arrependimento. Por quê? Porque demorou demais resistir. Existe uma tentação, existe algum desejo, existe algo na sua vida que está te levando para perto deste precipício? Resiste ao diabo, diga não. Olhe para a palavra, procure na palavra a solução para esse problema, procure em Deus, procure na oração, ore a Deus, leia a palavra, procure ajuda. Você precisa de ajuda? Procure ajuda. Às vezes eu estou falando com alguém que está na internet, às vezes um pai de família viciado em jogos, viciado em apostas. Uma das coisas mais terríveis que estão acontecendo nas transmissões desses jogos é o acúmulo de apostas, jovens, crianças, pais, apostando, bilhões. Você tem condição de resistir o diabo nessa noite. Você tem condição de resistir este espírito esta noite. Você tem condição de, se você não consegue isso sozinho, pede ajuda. Fale para alguém, fala para o seu pai o que está acontecendo com você, fala para a sua esposa, fala para a sua família, mostra para eles onde você chegou, antes que o diabo tire sua vida, como está fazendo com muitos. Está destruindo famílias, tirando o pão da mesa, tirando o sustento de jovens, de crianças, de jovens, todo mundo mexendo com isso, acabando com o dinheiro, destruindo a sua renda, destruindo aquilo que conquistou por anos. Olha, você quer resistir o diabo? Grite por socorro, clame, vá em alguém que você confia, é seu pai, é sua mãe, tem alguém que você confia, é um pastor, chega nele e diz: olha, eu preciso de ajuda, o vício está me levando para muito perto do precipício, e se eu estou falando ao seu coração nesta noite, através da internet, grite por ajuda, clame por ajuda. O clamar por ajuda é resistir o diabo, é resistir ele, e ele não vai suportar quando você começar a lutar, remar contra essas correntes do mal. Que o mundo não está livre. Como que nós temos que fazer? Alertar os jovens, alertar as pessoas. Daqui a pouco nós vamos ter que estar saindo nas pessoas dizendo assim: como é que você está?
Você não está gastando seu dinheiro com essas porcarias não, né? Porque está todo mundo envolvendo-se nisso. É muito fácil, está na palma da mão. Pega ali e começa com pouco, de repente as reservas da família acabou. E ninguém fica sabendo. Mães descobrindo que seus filhos eram viciados depois que estão no caixão. Ah, pastor, mas por que a gente não vê notícia disso? Não vai ver. É proibido. É proibido. O jornalismo é proibido falar sobre isso. Parece que nós vamos ter que chegar num tsunami de situações nas famílias para que as pessoas se alertem quanto a isso. Resista ao diabo. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E eu convido você nesta hora a orar intensamente,